Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereador Raimon comemora o 7º aniversário da Lei do Artista de Rua, com ato nas escadarias da Câmara. A Lei da Arte Pública é uma lei que ela deu vida à cidade. A grande quantidade de microplásticos na Baía de Guanabara transforma um dos cartões postais mais famosos da cidade em um dos maiores casos de poluição no mundo. E você vai ver como funciona a divisão de segurança do Palácio Pedro Ernesto em mais uma reportagem da série Quem é Quem na Câmara do Rio. São 160 câmeras espalhadas pelos 2 prédios, tanto no Palácio Pedro Ernesto como no edifício anexo. Não saia daí, a gente volta já. A intervenção no BRT completou 4 meses, mas as reclamações dos usuários continuam. Será que este sistema de transporte tem futuro? Este é o tema do Rio TV Debate desta segunda-feira. Para aprofundar o assunto, nossos convidados são o vereador William Coelho, da comissão que acompanha a intervenção, o interventor Luiz Alfredo Salomão e a ex-diretora de Relações Institucionais do consórcio BRT, Suzy Balucier. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição com mais uma reportagem da série sobre os setores da Câmara Municipal do Rio. Dessa vez, a repórter Aline Bordalo mostra o funcionamento da divisão de segurança da casa. É o Quem é Quem da sede do Legislativo Carioca. A Câmara Municipal está de portas abertas para a população, mas para entrar aqui é preciso seguir algumas normas e cabe à segurança da casa garantir o cumprimento delas. Essa aqui é a sala da Coordenadoria Militar de Segurança. Vou conversar com o Coronel Marcos Paz, que é responsável aqui. Estou vendo várias câmeras, vocês ficam ligados aqui o tempo todo no que acontece nos 4 cantos da Câmara, né? São 160 câmeras espalhadas pelos 2 prédios, tanto no Palácio Pedro Ernesto como no edifício anexo. E vocês trabalham com quantos funcionários, quantos homens? Na coordenadoria é um coronel e mais 17 praças, entendeu? E eles ficam espalhados também pela Câmara? Ficam espalhados tanto no portão principal, portão lateral, para evitar onde tem o estacionamento dos nossos vereadores, eles ficam de plantão ali para evitar que algum vereador seja importunado ou seja indevidamente, intempestivamente abordado. A gente sabe que essas audiências de saúde, de educação, elas costumam assim, ter muito quórum, né? Às vezes não cabe todo mundo no plenário e cabe a vocês definir junto também com quem presidir a audiência pública, tá? Porque tem sido utilizado, às vezes, o telão lá no Salão Nobre, o telão no saguão ali de entrada, tá? Para poder trazer o maior número de pessoas para dentro da casa. E às vezes acontece também, Coronel, do lado de fora ter confusão, né? Vocês agem também nesses casos? Nesse caso, nós comunicamos ao 5º Batalhão, que é o batalhão da área, tá? Aí eles já colocam ali postados viaturas para evitar esse problema. A gente está na Cinelândia, né, que é um lugar, assim, historicamente, né, de manifestações e tal. As pessoas vêm muito nervosas, às vezes, para cá. Por isso é importante a experiência de vocês, né? E da sua equipe. A equipe já está aí há bastante tempo, desde que foi criada a Coordenadoria Militar de Segurança. Então, eles já conhecem as pessoas problemáticas. Nós temos ali o serviço de identificação, controle de acesso, que tem as pessoas problemáticas já com o seu xizinho ali, quando vem, só entra se o vereador permitir. E só entra aqui quem passar pela portaria e for identificado. Quem passar pela portaria, for identificado, ter a sua etiqueta, aí ele vai ter acesso àquele local que ele pediu para se deslocar. O diretor Vitor Yunis cuida da segurança legislativa aqui da Câmara. A gente está numa casa do povo, né, diretor? Como é que faz para... É meio delicado, né? Você impedir certas pessoas de entrarem, ao mesmo tempo ser a casa do povo. Como é que é feito, assim, esse trabalho?
Primeiro, a gente tem que ter em boa consciência que a educação é o cartão de visita da casa. Então, nós oferecemos o que há de melhor de nós, a nossa educação. A educação que nos levou a um preparo para lidar com o povo, com as suas necessidades, com as suas, digamos, pretensões quando vem à casa, entender os problemas, entender, às vezes, um ânimo um pouco mais exaltado, isso tudo faz parte. Então, a gente, todos os dias, faz um exercício de conscientização com a nossa inspetoria de segurança. Conversamos com os inspetores, com os agentes de segurança, tanto o pessoal que participa do serviço diurno, quanto o pessoal que fica no plantão noturno e de 24 horas, que é um plantão diário. Ele vai de segunda a domingo, o serviço não para na casa. A casa ela tem o seu horário de encerramento, que às vezes estende até as 22 horas, mas o nosso serviço continua, porque nós zelamos por bens, serviços e pelo patrimônio da casa, né? E por tudo mais. Quando vocês identificam alguém suspeito, como é que é, assim, primeiro essa identificação, ele faz alguma coisa que faz vocês suspeitarem e como é que é a abordagem? Nós primeiro, como eu falei, nós vamos educadamente conversar com a pessoa, expor o motivo pelo qual nós estamos abordando, falando, entendeu? Inquirindo sobre as motivações dela de estar na casa, o porquê dela se comportar daquele jeito. Por quê? Para evitar algum tipo de problema que traga à casa complicações maiores depois, sabe? A gente tem que partir desse princípio. A pessoa veio aqui, né, a gente tem que identificar, olha, mas veio por quê? Qual é a sua motivação? Por que você não quer se identificar? Mas qual vereador que você quer visitar? Por que você quer ir à presidência? Por que você quer a primeira secretaria? Por quê? Porque é a casa do povo? Sim. Mas você precisa ter ordem, você precisa ter respeito pela casa do povo. E caso a gente veja alguém suspeito por aqui, também tem um número para denunciar? A gente pode, vocês podem, a casa, os servidores, todos podem telefonar para o ramal 2930 ou para o ramal 2000. Eu estou observando alguém no andar que está com uma identificação que não condiz com o andar, que não condiz com o vereador ao qual ele pretende ir. Então, ele pode suspeitar daquilo e entrar em contato conosco. Alguns setores da Câmara exigem uma segurança especial, como, por exemplo, a presidência, a primeira secretaria, e o Anderson trabalha justamente na primeira secretaria, já passou por outros setores. Qual é a diferença, Anderson? A casa ela tem alguns setores que exigem uma atenção maior, né, que são os órgãos de direção da casa, no caso a presidência e a primeira secretaria. Eu já estou há algum tempo trabalhando na primeira secretaria, né? Antes disso, eu trabalhei no plenário. O plenário, um pouco mais movimentado, né? Você toma conta ali da situação, você tem que tomar conta de todos os vereadores, né? Aquela situação um pouco mais movimentada. A primeira secretaria é um pouco mais calma em relação ao plenário, né? Porém, também tem que ter uma atenção especial, porque, como é um órgão de direção, muitos processos passam por lá, o primeiro secretário, pessoa muito requisitada, então tem que ter uma atenção especial nesse setor, principalmente no controle de acesso, né? As pessoas que vão até lá, ou falar com o secretário, ou resolver algum problema, então é muito importante ter uma atenção especial à primeira secretaria. Seguindo as orientações da segurança, todos estão convidados a conhecer e a participar das audiências do Legislativo Carioca. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga comércio a alertar consumidores sobre acúmulo de água em refrigeradores. Representante de empresa presta depoimento à CPI dos camarotes. CPI da Conlurb recebe presidente da empresa, Tarquínio de Almeida. E Câmara do Rio realiza reunião em comemoração aos 32 anos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Negros. Uma manifestação nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto marcou as comemorações do 7º aniversário da Lei do Artista de Rua. O repórter Sérgio Costa acompanhou. O local não poderia ser mais democrático. Escadaria da Câmara do Rio, Cinelândia. Artistas de várias companhias trouxeram dança, teatro e pintura. Paulo Garrot usou a chamada articleta.
Ele percorre a cidade registrando paisagens e estimulando os novos artistas. A arte sempre foi a liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade, o olhar crítico das pessoas, uma coisa maravilhosa. No meu caso da pintura, né? As pessoas acham aquilo uma coisa de outro mundo, uma coisa, puxa vida, como é que pode fazer um quadro, fazer uma coisa tão bonita desse jeito? A apresentação marca o 7º ano da Lei do Artista de Rua, uma arte que não se vende, se produz em qualquer lugar, uma manifestação que muda a energia do espaço público. Aí vem o Tá na Rua, olha que lindo! O autor da lei, vereador Raymond, afirma que a conquista dos trabalhadores das artes, depois de muita mobilização, aconteceu após um período em que a arte pública era proibida. Na época, foi considerada inoportuna. A lei da arte pública é uma lei que ela deu vida à cidade, exatamente porque a cidade não é feita somente de arranha-céus. Por mais bela, por mais linda que seja a arquitetura no Rio de Janeiro, ela precisa de ser humanizada. E a arte pública é isso. A arte pública, no fundo, ela tem a intenção de dizer para as pessoas que elas podem misturar o seu trabalho, o seu dia a dia. Muitas vezes o peso do seu trabalho, que às vezes é excessivo, com ludicidade, com plasticidade, e podem ter mais sentido. Amir Haddad, teatrólogo e diretor do grupo Tá na Rua, foi o autor da justificativa da lei. Ele defendeu o conceito de arte pública. Antes do mercado, antes dos apreciadores, antes das pessoas cultas, a forma de expressão artística sempre existiu no ser humano. Isso mais ou menos que a gente chama arte pública. Que arte que não é vendida, não é comprada, arte que se manifesta livremente no encontro do artista, do cidadão, de sua obra, com o outro cidadão em qualquer lugar, em qualquer espaço, sem nenhum tipo de discriminação. Mais do que a importância social, a arte pública resgata o lado lúdico e, principalmente, estimula novas gerações a serem criativas. Senhoras e senhores, Tá na Rua ocupando o seu espaço. E você vai ver no próximo bloco. Debate sobre intervenção no BRT reúne interventor no sistema e vereador William Coelho. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. E na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma notícia desagradou os defensores ambientais. Um estudo revelou uma grande quantidade de microplásticos no espelho da Baía de Guanabara. A concentração é considerada um dos maiores exemplos de poluição no mundo. Sobre o assunto, o repórter Renato Chapô conversou com a pesquisadora Glaucia Olivato, que é responsável pelo estudo. Eu começo agradecendo a participação da Glaucia Olivato, que também é pesquisadora da USP atualmente, não é isso? Isso. Então, eu queria saber exatamente, Glaucia, inicialmente, o que é o microplástico? Certo. Microplásticos, eles são considerados, na literatura científica, resíduo sólido, partículas de origem de um polímero sintético, que são os termoplásticos, e classificados dentro da gama daqueles materiais abaixo de 5 milímetros. No dia a dia, onde é que a gente tem, como é que a gente tem contato, onde a gente encontra o microplástico?
Certo. Dentro de casa, por exemplo, alguns produtos de higiene pessoal, como o sabonete esfoliante, eles contêm essas partículas para efeito abrasivo na limpeza da pele. Então, alguns creme hidratantes, sabonete esfoliante contêm essas micropartículas, geralmente de composição química polietileno, que é a identidade química desse material, que a indústria introduz, né, na formulação dos cosméticos. Então, ao utilizar esse material em casa, né, ele acaba compondo o esgoto doméstico. Então fica praticamente impossível da gente tentar evitar essa poluição que acaba indo para a Baía de Guanabara. Eu acho que vai da escolha, né, de cada pessoa, né, em ter essa informação, né. Acho que pouca gente sabe dessa informação, por isso a importância de eu estar aqui hoje divulgando esse assunto, que para algumas pessoas isso é novo, né. Então, o impacto que tem disso. Então, a pessoa, ela pode, por exemplo, optar por materiais naturais dentro de casa, como fubá, borra de café. Não, mas um instantinho, fubá e borra de café são esfoliantes? Tem o mesmo efeito abrasivo que pode ser utilizado na limpeza da pele. Mas como é que se usa isso? Rapidamente, só para o pessoal saber, já que você deu essa sugestão. Eu já li sobre, né, com pessoas profissionais da área de estética, né, que com sabonete líquido você pode preparar em casa uma mistura com fubá que dá esse efeito abrasivo da limpeza da pele. E em substituição, né, a esses produtos, né, sabonete esfoliante que contém o polietileno. Agora, além de sabonete esfoliante, existem outros produtos que a gente usa no dia a dia e que tem o microplástico? Sim, tem muitos materiais que a gente utiliza, né, que contribuem, né, para o destino final dos microplásticos no meio ambiente. O microplástico está presente na fibra têxtil, então hoje a indústria têxtil utiliza no tecido sintético essas fibras que no procedimento da máquina de lavar, essas fibras são liberadas e acabam também compondo o esgoto doméstico. Qualquer tecido sintético tem microplástico? Aquele tecido, o único que não tem é aquele que é 100% algodão, né? Mas a maioria dos tecidos hoje que a gente utiliza são tecidos sintéticos. Então, a gente usou, lavou, já está colocando no esgoto? Está contribuindo com isso. Agora, qual o tamanho do estrago, você fez uma pesquisa grande sobre isso, na Baía de Guanabara? A Baía de Guanabara, comparado com outros ambientes similares, né, no meu estudo, no estudo de 2 anos que eu realizei na PUC-Rio, eu comparei o meu dado quantitativo com outros estudos, né, de outras regiões do mundo e que utilizaram a mesma metodologia de amostragem e caracterização dessas partículas. E a Baía de Guanabara tem um dado quantitativo muito superior a essas outras regiões. E o meu estudo também foi aproximado, né, o valor quantitativo do estudo de Rebeca Castro, na Universidade Federal Fluminense, e da Gisele Figueiredo. Então, esses 3 estudos, né, que estudaram a mesma matriz ambiental, que foi água e água da superfície, nós relatamos altas concentrações de microplástico quando comparado com outros estudos em ambientes similares. A Baía de Guanabara hoje tem uma grande concentração desses microplásticos. É o local com o maior índice de poluição de microplástico do mundo? Sim. Das áreas estudadas e que aplicaram a mesma metodologia, né, quando a gente utilizou para comparação, sim, a Baía de Guanabara foi a que apresentou a maior índice. A gente pode conseguir tirar esses microplásticos da Baía? É mais difícil, né, comparado, por exemplo, o microplástico com o macroplástico, né, que é mais visível. Então, a remoção do ambiente é muito complexo, é muito difícil, são muitas partículas, né, por metro cúbico. Então, assim, o que eu deixo, né, de sugestão, né, estudando essa temática, é que a gente propõe assim, melhorias, né, no manejo do resíduo sólido, porque elas não são apenas oriundas, né, essas partículas do esgoto doméstico, que são lançados já na escala de tamanho micro na Baía de Guanabara, mas também os resíduos de plástico maior, que fragmentam, né, com o tempo e contribui para a geração de microplásticos. Então, são 2 os aportes, né, de microplásticos na Baía de Guanabara. Então, é o lançamento do lixo, do resíduo sólido maior, que fragmenta e gera microplástico, e também do esgoto doméstico, que são essas partículas de uso de cosméticos e tecido sintético. Eu agradeço muito a sua participação. Tá? Okay. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que é de suma importância nos dias de hoje. Eu conversei com a Glaucia Olivato, que é pesquisadora da USP. Voltamos com você, Ingrid. A comissão da Câmara do Rio, que acompanha a intervenção no BRT, já definiu a próxima pessoa a ser ouvida. Será o interventor no sistema, Luiz Alfredo Salomão. Ele foi um dos participantes de um debate realizado no estúdio da Rio TV Câmara, que contou com a presença do vereador William Coelho. A intervenção no BRT termina no dia 29 de julho.
O prefeito Marcelo Crivella determinou a intervenção no BRT no dia 29 de janeiro. Mais de 4 meses depois, a população quer saber o que mudou. O interventor Luiz Alfredo Salomão esteve no estúdio da Rio TV Câmara participando de um debate sobre o assunto. Ele citou um dos grandes problemas do sistema de transporte da Zona Oeste, a campeã de reclamações dos usuários. Segundo Salomão, o solo da pista do BRT não foi preparado para o trânsito de ônibus pesados e a única solução é refazê-la. Finalmente, depois de muita burocracia, vamos contratar, através de uma tomada de preços, escritórios de engenharia especializados em geotecnia e mecânica dos solos para propor uma solução. Se vai ser estaqueamento, se vai ser substituição de solo, se vai ser uma mudança no traçado da pista, isso vai ser o resultado desse estudo indicando qual é a melhor solução e a mais econômica. O vereador William Coelho, da comissão que acompanha a intervenção, detalhou os problemas enfrentados pelos moradores da Zona Oeste e perguntou sobre o desmanche das estações na Rua Cesário de Melo. Salomão explicou. As estações estão desativadas desde maio de 2018, há um ano. E lá levaram tudo, até o granito do chão. Eles quebram 4 para levar uma, as 4 em volta. Todo o metal, todo o vidro, plástico, tudo. Levaram tudo, certo? Antes de eu chegar. Mas restaram umas coisas. Tem um monitor que está lá esquecido, tem uma louça sanitária no banheiro da bilheteira, etc. Então, nós recolhemos essas coisas para não aumentar o prejuízo que já foi causado. E guardamos no almoxarifado da prefeitura. Segundo ele, a prefeitura está buscando meios de arrecadar recursos para o BRT. Nós estamos lançando essa semana um aviso de seleção, que é uma forma simplificada de licitação, para selecionar empresas que vão patrocinar determinadas estações, vão dar o nome da estação. Hoje a estação Barra Shopping, por exemplo, não paga nada para o BRT. William Coelho disse que a prefeitura demorou para tomar providências em relação ao BRT. Faço uma crítica, Salomão, à prefeitura, porque eu acho que a prefeitura demorou muito tempo, né, para poder abraçar isso, né, para poder chamar a responsabilidade, até mesmo através da intervenção. Vamos ver o problema, vamos estudar, vamos buscar soluções para o problema. Nós tivemos aí, nessa gestão, 4 secretários de transporte, né? Tivemos o primeiro que não se falava em BRT, o segundo que não se falava em BRT, o terceiro que foi indicado pelo segundo que também não se falava do BRT, e agora com a nova secretária e com todo apelo do prefeito, né, tem a intervenção e começa-se a discutir novamente o BRT na cidade do Rio de Janeiro. A comissão da Câmara que acompanha a intervenção, presidida pelo vereador Átila Nunes, está ouvindo pessoas ligadas ao consórcio BRT e também a prefeitura. Luiz Alfredo Salomão será o próximo a participar da reunião. A intervenção termina no dia 29 de julho. Depois, o prefeito decidirá se devolve a gestão ao consórcio ou prorroga o prazo. O Rio TV Debate sobre a intervenção no BRT vai ao ar nesta segunda-feira, às 2h da tarde. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.